Brasil, embora rico de grandes reservas de minério, de ouro e de pedras preciosas, com uma costa marítima gigantesca e dotado pelo Altíssimo com terras férteis e generosas, se encontra afundado em uma terrível miséria. Quando olhamos para a grave situação em que se encontra a nossa nação brasileira, podemos nos fazer a seguinte pergunta: por que isto está acontecendo? Desde os primórdios de nossa história, podemos detectar a presença rastejante da maçonaria. A independência do Brasil foi articulada pelos maçons, com a finalidade de beneficiar a organização, enriquecendo-a, dando-lhe grande autoridade sobre o Brasil independente. E, como sempre acontece, a maçonaria realizou estas coisas beneficiando os ricos e os poderosos, que escondia em suas câmaras escuras, com um descaso histórico para com os pobres e oprimidos. Os beneficiados foram a própria maçonaria e seus interesses, não os interesses do Brasil. Basta que se analise a história da sociedade brasileira, desde seus primórdios, repleta de miséria, de dor e de sofrimento, porém sempre com uma elite se banqueteando em meio à miséria alheia. Isto também em razão dos horripilantemente desvantajosos negócios que o Brasil independente realizou com nações e bancos europeus, mantendo no poder uma elite muito bem alimentada, rica e gorda, às custas da enorme miséria do povo brasileiro, situação que, por incrível que pareça, persiste até hoje. Não é sem razão nenhuma que o patriarca, o pai da independência, entre aspas, tenha sido um maçom, cujo nome é sempre citado nos livros de história do Brasil: José Bonifácio de Andrada e Silva. Este indivíduo, nascido em Santos, São Paulo, em 1763, se tornou um dos mais poderosos homens do Brasil Império. Um hábil político maçom, tinha grande influência sobre Dom Pedro I, também maçom, e conseguiu obter para si e para a maçonaria o primeiro ministério brasileiro, o Ministério do Reino e dos Negócios Estrangeiros. O primeiro ministério brasileiro estava sendo entregue nas mãos da maçonaria. Foi ele também quem se tornou o tutor do príncipe herdeiro, Dom Pedro II. Em 1833 foi destituído da tutoria de Dom Pedro II devido a um processo-crime instaurado contra ele por conspiração. Se a maçonaria agisse ferindo as leis e a Constituição brasileira, então seus intentos estariam prejudicados e os propósitos de Satanás para essa organização ficariam por demais à mostra, afugentando adeptos horrorizados por saber que estão, de fato, servindo a uma elite oculta e fazendo a vontade do diabo. Por isso, assim como seu pai, Satanás, essa organização é hábil na arte da camuflagem, atraindo homens incautos para os seus seios, assim como as plantas carnívoras atraem os insetos. O fim espiritual é a morte eterna, a saber, o inferno. Todas as vezes que, ao entrar em uma cidade brasileira, você se deparar com qualquer desses símbolos abaixo, seja em placas ou em monumentos erguidos, saiba que tal cidade se encontra sob o domínio da maçonaria. E ore ao Altíssimo, pedindo-lhe proteção para poder seguir o caminho.
Todos os maçons do Brasil, eu queria aqui expressar, em nome de todos os paulistanos, os mais sinceros votos de um Feliz Natal e um 2009 pleno de realizações. Eu quero lançar uma palavra de otimismo a todos os nossos irmãos. Uma palavra de confiança na atividade pública, uma palavra de confiança na atividade privada, uma palavra de otimismo, enfim, com os destinos do país. Nas comemorações do Dia do Maçom, eu quero prestar uma homenagem à família maçônica, que como protagonista ativa da história brasileira, tem contribuído muito para o nosso desenvolvimento e com a implantação em nossa cultura dos preceitos básicos da instituição. E com a implantação em nossa cultura dos preceitos básicos da instituição.